Oi pessoal, estamos aqui para a nossa aula 11 da quarentena. Estamos iniciando hoje a parte de gases. Nós vamos fazer alguns exercícios de ligações e vamos iniciar a parte de gases. E antes de iniciar eu quero falar de três coisas importantes. A primeira, em junho nós estaremos lançando o Projeto Junho. Então, o nosso curso vai estar lançando o Projeto Junho para que a gente se adapte a todos os assuntos, a gente conclua o caderno. O Projeto Junho ele vem com a conclusão do caderno, ele vem com exercícios de revisão e ele vem com simuladinhos. Então, são 4 simuladinhos. Até agora, eu dei um tempo a todos. Porque quando a gente começou com a carga de exercício grande, eu mandando bateria de questões. E muita gente disse que tinha muita coisa de muitas matérias para colocar em dia. Então eu parei, a ênfase foi o caderno, as questões do caderno, mas você tem que entender que a gente tem que retomar isso. Então a gente já está concluindo o caderno. Ok? Aí você pergunta, e quando acabar o caderno? Bem, nós temos duas opções. Primeira, eu envio o capítulo para vocês, do caderno 2. Segundo, a gente reinicia as aulas. Na minha ótica, na forma de analisar o que está acontecendo na Espanha, na França, na Itália, então eu acho que em julho a gente retoma as aulas. Certo? O lockdown aqui não é um lockdown 100%, mas ele está diminuindo o número de casos, o número de mortes. Então, graças a Deus, a gente vai voltar. A minha esperança é que volte em julho. Se não voltar, a gente continua com essas aulas. Nós temos simulados. Então, nós temos 4 simulados. Simuladinho, eu vou chamar de simuladinho 1, que vai ser exatamente ao período de junho que nós estamos confinados. Simuladinho 1, 2, 3 e 4. Ok? A gente manda para você, você vai ver os dias que vai receber isso. Vai estar no computador, você tem duas opções, ou você imprime e faz, tira um determinado tempo para fazer, um horário, ou você faz na própria tela. Não esqueçam que são 30 minutos para fazer 10 questões. Então, toda semana você vai ter os simuladinhos. O gabarito é colocado depois, claro que você só vai olhar o gabarito depois de fazer. É um teste para você. A gente vai retomar esse ritmo de química que a gente queria com as aulas presenciais. Ok? Muito importante isso. E as revisões. Então, em julho nós temos as aulas normais, nós temos 4 simuladinhos e nós temos 2 revisões. Então, um mês denso de química para que a gente retome isso. A segunda coisa que nós temos que falar é porque uma aluna mandou uma mensagem para mim, uma pergunta, uma aluna estudiosa, brilhante, coerente, tá certo? Então não é assim do nada. Tem a ver. Falando sobre um boato. E eu quero dizer a vocês que boato é uma coisa que é uma das coisas mais fortes que existe. Porque, na verdade, se não ocorrer aquilo, daqui que se prove que não ocorreu, já está na cabeça de todos. Então passa a ter aquela consciência comum. Então é uma coisa muito ruim. Só que no Enem sempre tem os boatos. Quando está perto das provas, sempre tem os boatos. E muitas vezes são boatos maldosos. Então tem a ver ou não tem a ver. A pergunta dela era sobre a possibilidade de ser apenas um dia. O Enem ser apenas um dia. Ok? Ou seja, todas as provas num dia só, incluindo redação. Certo? Iria diminuir o número de questões e colocar tudo num dia só. Bem, a minha resposta foi a seguinte: vamos esperar. Nós não temos certeza de nada. Na verdade, eu acho que isso não vai acontecer.
primeiro teria que mudar toda a estrutura que já está implantada dentro do sistema, tudo. Número de questões para correção não seria uma coisa tão simples. Segundo, eu não acho, na minha opinião, que o ministro da Educação esteja assim com uma flexibilização tão grande da opinião pública para que ele tenha uma mudança drástica. Pelo que você anda vendo aí, a situação dele não está muito boa, não é? Então vamos esperar para ver o que acontece, mas eu não acho que seja uma mudança brusca. Então calma, vamos com calma, vamos continuar estudando. A nossa proposta é quando voltar com um ritmo acelerado, já que você passou esse tempo parado, para que a gente recupere e a gente vá seguir adiante. O que existe de verdade é a pesquisa. A pesquisa é em junho, não sabemos bem qual período. Você vai opinar sobre a possibilidade do tempo de adiamento do Enem, 30 dias ou 60 dias. Então, inicialmente, ele está programado para o início de novembro. Então, se for 30 dias, início de dezembro. Se não for mais até 60 dias, início de janeiro. Tá certo? Talvez fique ali pelo meio de dezembro, não sei bem as opções dele. Mas eu acho mais ou menos isso. Se as aulas retomarem em julho, tá certo? Com todo o conteúdo que a gente viu em vídeo ou coisa assim, aí fica mais fácil. A terceira coisa, antes de iniciar as aulas, é o grupo, tá certo? Todo, eu e todos os alunos, dar os sentimentos a Alice pela morte da sua mãe, tá certo? Devido ao Covid-19. A gente já vem acompanhando desde o início que ela mandou mensagem para a gente, todos já sabem disso. Então vamos fazer em casa, você quando for dormir, quando estiver sozinho, faz uma mentalização, uma oração, para que tudo esteja relativamente no processo do segmento, tanto para quem vai, tanto para quem fica, ok? Não é uma notícia boa, mas a gente tem que dar para vocês, ok? Bem, vamos iniciar. Ó, nós temos aqui, vamos ver, vamos lá, um minutinho, viu? Ok, vamos ver o nosso início de aula, projeto junho, como eu disse a vocês, isso vai ficar no vídeo, eu vou mandar para o grupo, então fica mais fácil de acompanhar. Conclusão do caderno 1. Na verdade, faltam 2 capítulos para concluir o caderno 1, que é o capítulo de gases e o capítulo de oxirredução, certo? A gente vai começar gases. Gases é relativamente fácil, a forma de apresentar, então não vai ficar não vai durar assim tanto tempo. Se a gente terminar antes, a gente usa isso para fazer exatamente mais revisões, mais exercícios. Videoaulas, todas as terças no fim da tarde, como havia previsto antes, como vinha acontecendo. Simuladinhos, todas as quintas no início da tarde. Ok? Então toda quinta-feira você se prepara para receber o simuladinho. Não é obrigado a você fazer naquele dia. Não é obrigado a você fazer à tarde. Você pode fazer de manhã, de tarde, à noite. Eu particularmente gosto mais de estudar à noite. Então eu queria saber como é que é. Mas é uma boa forma de revisar, de estudar. Por quê? Porque você vai estar inserido nos assuntos. É uma revisão de todos os assuntos que a gente viu até então. Revisão, sexta, dia 12 de 6 e 26 de 6. Nesses dias estará disponibilizada a revisão, ok? Com os exercícios. O que é que vai fazer? Tanto nos simuladinhos, que você vai ter o gabarito, quanto nas revisões você vai ter o gabarito. O que é que vai acontecer? Você tem 2 opções. Se você tiver dúvida em uma questão, 2, 3, ou você liga diretamente para mim e eu mando a resposta por escrito, como eu tenho feito, ou então
você espera a aula de revisão, que a gente vai fazer na tela com vocês. Ou então, as duas coisas. Ok? Vamos lá. Vamos começar com os exercícios que ficaram pendentes. Exercício 3 da página 106 de ligações químicas. Ok? Ele pede, escreva as fórmulas geométricas das espécies abaixo. Letra A, TSL4. Uma coisa muito importante que você tem que lembrar, ok? É o seguinte, você não pode esquecer. Foi o que a gente viu na última aula. Nós vimos formas geométricas e nós vimos algumas formas geométricas mais exóticas. Um aluno mandou uma mensagem para mim, isso cai no Enem? A resposta, sim, está no programa do Enem. É fácil cair? Não, não é fácil cair. Tabela periódica passou 10 anos sem cair uma questão. Mas por causa disso você não vai estudar a tabela periódica, já que ela é tão importante em outras coisas. Eu acho que, volto a dizer a vocês que química é uma ciência molecular. Então você tem que entender as moléculas, tem que entender o que é que se faz. Então a gente viu 3 tipos de molécula linear. A2, quando são 2 átomos iguais. AB, quando for um átomo de cada. Por que linear? Porque AB, um átomo de cada, 2 pontos, por 2 pontos no mesmo plano, uma reta. Ok? E a molécula AB2 sem sobra de elétrons. Então tudo que você for investigar a partir de agora, sobre a estrutura, sobre as moléculas, sobre os conceitos de ácidos e bases, que a gente vai ver futuramente, tudo vai depender desse par de elétrons livres, ok? Então é interessante que você conheça alguns elementos para saber a família, para saber o número de pares de elétrons livres. Você vai ver aí que tem átomos, ou uma boa parte, ele não se estabiliza com 8 elétrons no último nível. Isso é possível porque eles sofrem hibridação, ok? Então vamos lá, vamos voltar e vamos ver como é que a gente faz isso aí. Ó, escreva as fórmulas geométricas das espécies abaixo. TSL4. Telúrio é da família 6A. Se ele é da família 6, ele tem 6 elétrons no último nível. Ele está compartilhando 4. Por que está compartilhando 4? Porque o cloro é monovalente, que é da família 7A. Então só compartilha 1. Certo? Então observe bem. Pelo que a gente viu na última aula, ele tem 5 pares eletrônicos cercando o telúrio. 4 ligantes e 1 não ligante. Então é na forma AB5. A gente viu que quando tiver 5 pares, as ligações são formadas ou retiradas principalmente no plano da estrutura. Então qual o plano? É um triângulo que tem com o telúrio e o cloro. Quando você tira um cloro, olha a figura exatamente como fica. Tirou um cloro, aí ficaram 4 cloros e um par livre. Como é que se chama essa estrutura? Gangorra. Nós vimos isso. A molécula B, PCl5. Então nós temos aí família 5A. Então mais uma vez, olha a relação de sobra de elétrons. Você tem 5 elétrons, compartilhou 5, não sobra nada. Então é uma molécula AB5 sem sobra de elétrons. Como é que se chama? Hexaedro. Por que hexaedro? Porque são 6 faces. Uma outra forma de chamar, bipirâmide, porque uma pirâmide para cima e uma para baixo. Trigonal, porque a base é um triângulo. Então você vai se acostumando, você vai repetindo. Então quando a gente estiver vendo solubilidade, quando a gente estiver vendo propriedades, se você conhecer a fórmula, fica muito mais fácil, muito mais simples. Veja que coisa linda esse ClF3. Não é? Você diz, poxa vida, eu não sabia nem que o cloro formava 3 ligações com o flúor. Pode sim. Como? Forma híbrida. Então vamos ver como é que faz. O cloro tem 7 elétrons. Ele está usando 3 com os 3 átomos de flúor. Sobram 4, que são 2 pares. Então esses 2 pares no plano. Olha a estrutura que ficou. Como é que se chama a estrutura? Forma T. A forma da letra T. Se você virar a cabeça um pouquinho, você vai perceber isso. Mais uma vez a letra D, que já caiu em vestibular, já caiu em prova. Essa substância é muito usada. Enxofre, família 6A.
tem 6 elétrons, está utilizando 4, sobram 2. Então, ó, 4 ligações mais um par, 5. Então entra naquela relação de 5. A formação é no plano. Então o par formado é no plano da estrutura. Tirando a ligação com flúor e formando com o plano, o que é que vai ficar? Gangorra. Da mesma forma. Uma pergunta que você está a fim de fazer. Por que essa ligação na forma T, os átomos de flúor têm uma ligação linear, esses átomos fora do plano, e na gangorra não tem? Bem, a relação é de par de elétrons. Esses pares de elétrons aqui é como se um balanceasse o outro na forma T, que também é uma pequena inclinação, não tão grande, e no SF4 a inclinação é maior, por isso que ele é um pouquinho mais inclinado. Então esses são os exercícios que eu pedi para você fazer. Acho que você fez. Então vamos lá. Ainda na mesma página, SF6, extremamente usado em prova também. Ele tem 6 elétrons, compartilha 6, não sobra nada. Então como é que se chama essa estrutura? Octaédrica, ou bipirâmide quadrada. Bipirâmide, uma pirâmide para cima e uma para baixo. Quadrada, porque a base é um quadrado, ok? Muito bem, está aí em vermelho essa base. Lembrando, estruturas da forma AB5, estruturas da forma AB6. AB5, os pares são formados no plano, AB6 fora do plano. XF2, xenônia da família 8A. Compartilha 2. Se tem 8 menos 2, 6. Então tá aí, ó. Esse 6 no plano. Então é uma estrutura linear. Por que linear? Porque na hora de ver o ângulo, na hora de ver a figura, você observa apenas os ligantes. Então tem o XF2, ligantes, ok? Letra G, IF5. Você tem aí o IF5, mais uma vez, iodo da família 7, tá certo? Ligado a 5 átomos de flúor, quer dizer, não sobra o par de elétrons, né? Que a gente pode imaginar aí. Então o IF5, você tem o iodo cercado por 5 átomos de flúor, estrutura hexaédrica. Será que é assim? Vamos ver. Letra H, CO. CO é linear. E o CO tem uma particularidade interessante e importante. Qual é? No CO você tem o carbono bivalente. O carbono geralmente é tetravalente, mas nesse caso é bivalente, dupla e uma dativa, no sentido do carbono. Linear, porque são 2 pontos. pH3, fósforo da família 5. Compartilhou 3, sobram 2. Então, se sobra 2, a estrutura é chamada de piramidal. Bem, analisem tudo o que eu fiz e na próxima aula a gente vai fazer um comentáriozinho sobre uma das substâncias, uma das estruturas, ok? Bem, vamos adiante, espero que refaçam e vejam. Agora eu vou voltar aqui e eu queria que vocês observassem a estrutura e me dissessem, letra A, ela é polar ou apolar? Resposta: polar pela sobra de elétrons. Não esqueçam, composto binário, 2 elementos. Se sobra elétrons em um deles, no elemento do centro, então a substância é polar. Qual o único caso de composto binário sobrando elétrons e mesmo assim sendo apolar? É gases nobres. Caso contrário, é polar. Então é bom que quando você veja a estrutura, você saiba o tipo de ligação, você saiba a estrutura, o nome da estrutura, da forma geométrica, a hibridação e também, tá certo, essa relação de ângulos, um pouquinho de ângulos para a gente definir isso, ok? PCl5, apolar, não sobra elétron. C, sobra elétrons, então é polar. D, sobra elétrons, polar. Veja como fica fácil. Letra E, nenhuma sobra de elétrons, apolar. Letra F, sobra elétrons, mas é molécula do gás nobre. Então a molécula do gás nobre sempre ela se arruma de forma
até um resultante igual a zero. Letra F, não vou falar agora, depois vocês falam, estou esperando vocês. Letra H, 2 átomos, um de cada, polar. E letra I, sobra elétrons, polar, ok? Bem, sempre é bom você refazer, sempre é bom você observar, você olhar até chegar num certo ponto, certo? Não esqueçam que você tem que aumentar o número de acertos. E não esqueça que você tem que fazer algo diferente. Você tem que conhecer alguma coisa diferente para que a sua mente trabalhe melhor. Trabalhe melhor em alguns pontos, trabalhe melhor na análise um pouco mais rápida e eficiente. Então você treinar e conhecer isso é muito importante, ok? E o que é que a gente pode falar sobre gases? Na verdade, gases é um assunto que você estuda em química, você estuda em física. Eu acho que deveriam escolher uma matéria para que tivesse um assunto. Para que estudar em duas? Em física, às vezes, você aborda de uma forma, em química, de outra forma. A química é aquela parte mais superficial e, às vezes, prevendo reações. A relação de química é exatamente essa, ok? Então, gases também é importante porque é um fundamento para a estequiometria. Então, veja bem, nós temos massas e mol e nós temos gases como fundamento para o cálculo estequiométrico. E você sabe que cálculo estequiométrico é aquilo que nunca deixou de cair no Enem. Nem em nenhuma prova. Se você tem uma prova de química que vai abordar todos os assuntos, estequiometria vai estar lá. E muitas vezes estequiometria é associado com outros assuntos, com termoquímica, com eletroquímica. Então, muito importante isso, que você veja essa relação de gases. Então, vamos com calma, tá certo? A gente tem tempo para isso, para avaliar toda essa relação. Então, vamos ver como é que a gente faz. Aula 11, gases 1. Note que a gente na quarentena já estamos na aula 11, ok? Veja, passa rápido. Estado gasoso. É importante que você defina o estado gasoso para poder você definir, você compreender a relação de gases. É um estado físico da matéria. Os 3 estados básicos são sólido, líquido e gasoso. Existem outros, mas a gente não vai estudar agora. A gente vai falar depois de algumas coisas, principalmente o plasma. Mas, de qualquer forma, a gente, por enquanto, tem essas 3 análises básicas. Estado físico da matéria de grande conteúdo energético. Ou seja, as moléculas, elas se agitam mais do que o normal. Porque mesmo na temperatura ambiente, para aquele tipo de molécula, é muita energia. Não possui forma nem volume definido. Veja bem, os sólidos têm volume e forma definida. Os líquidos têm volume definido, mas forma não. E os gases nem volume nem forma. Eles se adaptam ao recipiente. Tá aí. Definidos. Apresenta elevada desorganização em relação a sólidos e líquidos. É um sistema de alta entropia. É considerado um fluido, como os líquidos. Tá certo? Os fluidos é um conceito um pouquinho mais complexo, depende de uma coisa chamada pressão de cisalhamento, que a gente não estuda no ensino médio, mas é o conceito para fluido, ok? Bem, mas você entende, compreende o que é um fluido. É considerado um fluido. Apresenta expansão, compressão, difusão e efusão. Bem, antes de tudo, eu quero dizer a vocês, o único estado físico que apresenta expansão, compressão, difusão e efusão é o estado gasoso. Nenhum outro apresenta isso, esse conjunto, ok? Então é muito importante que você entenda, você verifique qual a diferença para o estado gasoso. Então a primeira coisa que você está vendo, no estado gasoso, as moléculas têm grande energia, se movimentam muito num sistema caótico, vamos dizer assim, e com grande entropia,
ok? E esse gás vai ocupar o volume que é dado a ele. A forma que ele vai assumir é a forma do recipiente onde ele se encontra, ok? Bem, vamos lá. Eu tenho aqui estado gasoso. Qual a diferença de expansão e compressão? Expansão é a propriedade que o gás tem de aumentar de volume. Não confundir com dilatação. Dilatação aumenta de volume, mas aumenta muito pouco. 2% de forma linear, às vezes. Você tem aquela questão do trilho do trem, que você aprende que ele tem um espaço entre um e outro, porque quando aquecer muito, ele vai dilatar. Mas note que esse espaço é muito pequeno para o tamanho do trilho. Então a dilatação é um aumento de volume muito pequeno, ok? Já a expansão não. Quando é que a gente afirma que um sistema pode sofrer expansão? Quando ele pode aumentar, no mínimo, o próprio volume, ok? Por exemplo, eu tenho 1 litro de um gás. Aí de repente a gente abre a torneira do recipiente, ele se transforma em 3 litros. Então notem, ele aumentou mais do que o próprio volume. Então a expansão é a capacidade de aumentar no mínimo o próprio volume. Se eu tenho 2 litros, posso chegar a 4. Se eu tenho 10 litros, posso chegar a 20. Isso é expansão, é diferente de dilatação. Compressão é a capacidade dele diminuir de volume, diminuir consideravelmente. Então tem aquele exemplo da seringa de injeção que todo mundo fez quando era criança. Pegava uma seringa de injeção, brincando, tampava a saída, empurrava o êmbolo e você notava que existia uma resistência em relação a isso. Então já como criança você começava a perceber que existia ali dentro alguma coisa que resistia à força que você estava aplicando. Então a compressão, ela é considerada uma compressão quando ela reduz no mínimo a metade do que existia. Então você tem assim, você tem uma seringa de injeção que tem 200 ml. Aí você tampa a saída, então você aperta o êmbolo, então ela tem que chegar no mínimo a 100 para ser considerada uma compressão. Vai mais um pouquinho, mas no mínimo 100. Então a expansão, no mínimo, dobra o volume. Pode, né? Não é obrigado. Ele pode ficar no estado que ele está, mas ele pode dobrar o volume e compressão pode chegar até a metade, ok? Vamos lá. Difusão e efusão. Muita gente confunde uma coisa com a outra. Então é interessante porque essas propriedades só são características do estado gasoso, certo? Então expansão, compressão, difusão e efusão. Difusão é a capacidade de um gás de se espalhar no meio que ele se encontra. Ele tem uma mudança de meio, então ele pode ir de um meio para outro, se expandindo. E a capacidade de se misturar com outros gases. Notem, tudo que você quiser explicar para um gás vai depender da grande distância que existe entre as moléculas. Se você tem um estado sólido e você vai interferir, vamos imaginar, você tem uma barra de sabão e vai cortar com a faca, ok? Então automaticamente você interferiu no sistema do jeito que estava, então ele vai se separar. Esse é o estado sólido, esse é o estado líquido, já tem outro tipo de comportamento. Já o estado gasoso, a interferência de um meio em relação a outro, certo? Ele é aceitável completamente. Então, por exemplo, você tem uma sala de aula, você tem os gases que estão ali dentro da sala de aula. Aí de repente alguém coloca um perfume relativamente forte. Esse perfume começa a vaporizar, então esse vapor vai ocupar a sala sem você ver. Você percebe através do cheiro. Então você nota através do cheiro. Então isso é uma difusão, essa capacidade de se espalhar em relação ao meio, em relação à troca de meios. Qual a diferença de difusão e efusão? Difusão pode ser uma troca de meio, misturando. Efusão também é uma troca de meio. Qual a diferença que existe?
é que na efusão tem uma membrana. Então, efusão é essa capacidade de atravessar uma membrana, ok? Diferente da difusão. A difusão é no próprio meio. E essa capacidade de atravessar é característica da massa molar dos gases, na mesma temperatura. A gente vai ver uma lei especificamente para isso, ok? Então, vamos lá, vamos retomar aqui. Estado gasoso, muita energia, sistema desorganizado, distância muito grande entre as partículas. Se a distância é muito grande, então pode chegar uma outra partícula e ficar entre elas. Tranquilo, isso é viável. Só para o estado gasoso é que existe isso. Então o estado gasoso é como se fosse assim, um capricho da matéria. Um capricho por quê? Porque eles têm um comportamento bem diferente em relação aos outros estados. Então requer um estudo só para isso. Mas antes de estudar estado gasoso, você tem que perceber essas quatro formas que existem, que é expansão, compressão, difusão e efusão. Ok? Tá aqui. Bem, vamos lá, né? Vamos voltar ao sistema e vamos ver o seguinte. Gás e vapor. A pergunta que é feita: tudo que está no estado gasoso é um gás? Resposta: não. Pode ser um gás e pode ser um vapor. Aí você diz, é a mesma coisa. Visualmente, sim. Você não está vendo um nem está vendo o outro, a não ser que sejam gases coloridos ou vapores coloridos. Mas você não está vendo os incolores. Então, automaticamente, o que é que vai acontecer? Para você, no meio ambiente, é a mesma coisa. Mas para os sistemas, não. Existe uma diferença de gás e vapor. Basicamente, a distância entre as moléculas. Mais uma vez, eu digo a vocês, essa distância define muita coisa. Então, observe, gás e vapor. Uma substância no estado gasoso é considerada um gás quando a uma dada temperatura constante não se liquefaz pelo aumento da pressão. Caso contrário, a substância é considerada um vapor. Então, vamos entender. Vamos passar aqui o slide e vamos perceber uma coisa interessante. Gás, estado gasoso, você aumenta a pressão. Notem, aí você tem P1 e P2. Então você está aumentando a pressão. Aumentar o máximo possível. Ele ainda continua no estado gasoso. Então veja bem, eu tenho um sistema num êmbolo móvel e ele está no estado gasoso. Eu aumentei a pressão, ele continua no estado gasoso. Então, tecnicamente, isso aí é considerado um gás naquela temperatura. Ok? Então, gás numa temperatura constante, ele não se liquefaz pelo aumento da pressão. A 130 graus, uma substância pode ser um gás, mas pode ser um vapor. Vai depender, vamos ver. Outra substância pode ser um vapor. Bem, vapor. Eu tenho estado gasoso e eu vou aumentar a pressão. Mas eu não vou aumentar pouco, eu vou aumentar muito a pressão. Então estou em P1, passo para P2. Está no estado gasoso, aumentei a pressão, passou para o estado líquido. Ok? Estado gasoso, estado líquido, pelo aumento da pressão. Então isso é um vapor. Então qual a diferença entre gás e vapor? Gás, por mais que você aumente a pressão, continua no estado gasoso. Vapor, aumentando a pressão, passa para o estado líquido. Exemplo disso: oxigênio do ar, gás. Água que está no ar, vapor. Qual a diferença? A água, facilmente ela se transforma em líquido, ou por um aumento de pressão, ou por uma pequena variação de temperatura. É o que acontece quando você deixa o carro estacionado fora de casa, numa rua, coisa assim, ou mesmo numa garagem que tem uma umidade razoável. Então o que é que vai acontecer? Quando você, de manhã cedo, você vai pegar o carro e você nota que está com gotículas de água no para-brisa. As gotículas de água foi exatamente essa pequena variação de temperatura, o
para-brisa estava frio, veio o vapor da água, encostou e se transformou em líquido. Então, basicamente é isso. Vapor facilmente se transforma em líquido. Gás não se transforma em líquido. Aí você diz, e o que é que eu faço para um gás transformar em líquido? Você tem que diminuir a temperatura. Aí tudo bem. Mas numa temperatura constante, se a substância é um gás, ela não vai passar para líquido, de forma nenhuma. Se naquela temperatura é um gás, por exemplo, a 25 graus, o oxigênio que está no ar é um gás. Então ele não vai passar para líquido. Só vai passar para líquido se você aumentar diminuir a temperatura. Ok? Tudo bem, tudo tranquilo para você entender. Mas tem aqui um desenho, um slide, que eu acho mágico para você entender. Genericamente, a gente colocou uma reta e colocou uns pontos dividindo estado líquido e estado gasoso. Então eu tenho as moléculas, notem o desenho das moléculas, essas setas representando o movimento que é característica do estado gasoso. Qual a diferença do vapor e do gás? A energia que tem as moléculas do gás, tá certo? Faz com que ele se afaste mais do estado líquido. E no estado de vapor eles estão mais próximos uma molécula da outra. Então tudo vai depender da distância entre as moléculas, tá certo? Então, vapor, se produz alguma alteração de pressão e temperatura, passa para líquido. Gás, não. Aí veja bem, o que é que você tem que fazer para o gás transformar em líquido? Você tem que diminuir a temperatura. Quando diminuir, notem o desenho, ele vai entrar na faixa do vapor. Automaticamente vai ficar perto do líquido. Então um pequeno aumento de pressão vai fazer com que ele se transforme. Ok? Tranquilo, muito importante esse estudo teórico. Temperatura crítica. Como eu falei a vocês, a mesma substância pode estar no estado gasoso, pode estar no estado de gás e vapor. Vai depender da temperatura. Por exemplo, se a gente pergunta a você, a água no ar é o quê? Aí você vai responder, vapor. O oxigênio é gás. Ótimo. Mas será que a água pode ser gás? Pode. Não na temperatura ambiente, mas aumentando a temperatura. Então você tem aqui, ó, temperatura crítica é a temperatura acima da qual a substância forma um gás. Acima da temperatura da substância gasosa não pode ser condensada, como eu falei para vocês, tem que diminuir a temperatura por compressão isotérmica. A temperatura crítica da água é 374,15 graus. Então vamos entender. Até 374,15, a água é considerada um vapor. Acima disso, ela é considerada um gás. Tá certo? Então observe bem. Outra coisa, a água se transformar em vapor não necessita dos 100 graus Celsius. A gente já vem explicando a vocês desde a primeira aula. Essa mudança de estado do líquido para o gasoso pode ser numa ebulição, que no caso da pressão ambiente de uma atmosfera seria 100 graus, essa mudança, ou pode ser por uma evaporação, que ocorre a qualquer temperatura, porque essas moléculas são arrancadas, vamos dizer assim, através de choque mecânico. Então, água do estado gasoso, 374,15, temperatura crítica. Então, com isso, a gente analisa bem a relação do estado gasoso. Então, vamos ver. Muito importante essa parte teórica, porque o Enem, ele muda, e você tem que estar preparado para a mudança. Um ano ele coloca uma carga numérica maior, no outro ano ele coloca uma carga teórica maior. Nesse último Enem, a carga teórica foi grande, e a carga teórica você tem que saber bem e com muita prática, porque complica mais o aluno, na minha opinião. Aquele aluno bom, aquele aluno que estudou, ele prefere a questão numérica. Na solução tal, adicionamos tanto de um ácido, tanto de uma base, no fim, qual o pH. Então você vai analisar, vai fazer uma conta e chega lá num ponto determinado. É utilizando a lei de Hess nas transformações possíveis, qual a variação de entalpia da reação final. Também você faz uma conta. Mas na teoria,
vamos dizer assim, às vezes cruel. Principalmente se uma prova é muito rica em teoria. Por quê? Porque primeiro você tem que ler um texto, que você não pode ler apressado, você tem que ler de forma eficiente, grifar direitinho as palavras-chave. Mas depois tem as letras, os itens, cada letra é uma coisa para você analisar que às vezes parece muito uma com a outra. Então isso vai lhe cansando, tirando as forças. E na verdade você tem que treinar para pegar a prova e elaborá-la de tal forma que você não canse. Ele tem que chegar inteiro no fim da prova para poder fazer tudo. Então estudem bem cada assunto, essa parte teórica. O que é a parte teórica? O que é? Qual o comportamento? Quais as exceções? Quais as possibilidades que existem? Então você vai pegando o resumo, você vai anotando. Notem que pós-pandemia você não pode ser o aluno que você era. Você não pode, você tem que ser diferente. As pessoas espero que sejam diferentes após isso. Espero que aprendam alguma coisa. Que na verdade a gente tem que pegar a parte negativa que existe e transformar aquilo em ensinamentos. Então isso é muito importante. E em relação ao estudo, você não pode ter a mesma forma de estudar. Então você tem que estudar com um papel, com um resumo, com alguma coisa assim, porque você tem que vencer em menos tempo. Você tem que treinar em menos tempo. Ok? Então essa parte teórica é muito importante. Estado gasoso. No estado gasoso, o que é que existe? Gás e vapor. Basicamente, numa determinada temperatura, qual a diferença que existe? Qual aquele que está mais afastado da fronteira com o líquido? Por quê? Porque as moléculas estão mais afastadas. É como se eu tivesse assim, imagine, aqui, vamos ver se eu acerto, aqui você tem a distância entre as moléculas de um gás. E aqui você tem a distância entre as moléculas de um vapor. Quer dizer, em ambos os casos você está no estado gasoso, mas no estado vapor está mais próximo. Então fica mais fácil para que tudo aconteça. Ok? Bem, vamos voltar aqui aos nossos slides. Estado de um gás. Nós vamos começar a estudar as leis dos gases. Para isso, a gente tem que identificar o que é que nós consideramos estado de um gás. Nesse estudo de gás, que é um estudo simples, não tem nada de sofisticado. Estado de um gás ou vapor é determinado pelos valores de pressão, volume e temperatura assumidos. Desta forma, é importante conhecer as unidades mais utilizadas nas três grandezas. Então, quando você vai estudar um gás ou vapor, esse estado do gás são as condições que ele se encontra em relação à pressão, em relação ao volume, em relação a essa temperatura. Ok? Então, notem que esses três pontos aí são pontos chave no estado de um gás. Estude um gás. Volume. Volume de um gás, como o volume de qualquer coisa, é exatamente o espaço ocupado. A sua unidade oficial é litro. Pode ser representado por L maiúsculo ou L minúsculo, oficialmente. Litro, 1000 mililitros, que é 1000 centímetros cúbicos. Tá certo? Então, 1 mililitro igual a 1 centímetro cúbico. Quando você vai... uma seringa de injeção, aí tem assim indicando 10 centímetros cúbicos, então são 10 mililitros. 1 litro é 1 decímetro cúbico, então grave essas unidades que você vai usar. Você vai usar em química, você vai usar em matemática, alguns cálculos de proporção que existem, você vai usar em física. Então sempre esse conhecimento é importante. 1 metro cúbico, 1000 litros. Não esqueçam aquela ideia de cúbico, é como se fosse um cubo em que a aresta teria 1 metro. Então se você tiver um cubo, uma caixa cúbica, ok? Em que a aresta tem 1 metro, automaticamente você vai ter 1 metro cúbico, que é 1000 litros. Então, vamos imaginar que você tem uma casa de campo, uma casa de praia, tem uma caixa d'água de 1000 litros, você já sabe que se refere a 1 metro cúbico. Bem, temperatura. Para a gente, a temperatura importante vai ser Kelvin. As equações de gases são definidas em função da temperatura absoluta, Kelvin. Certo? Que você não deve nunca chamar grau Kelvin. É só Kelvin, que é uma escala absoluta. Então, como é que você transforma Kelvin em Celsius? Você soma com 273.
Então é exatamente o que está aí, ó. Você soma com isso, ok? Aí você tem escalas termométricas, aí tem Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Para a gente vai ser importante Kelvin. Quando você viajar vai ser interessante Fahrenheit. Você está num avião chegando, sei lá, no Canadá, ele faz a temperatura ambiente é de 32 graus. Você, puxa, é quente. Na verdade não, é 32 Fahrenheit, 0 graus Celsius, ok? Então essa relação de escala é interessante, volume e temperatura. Pressão. O que é pressão? Pressão, teoricamente falando, é a força exercida na unidade de área. Tecnicamente é como se fosse a força de 1 newton na área de 1 metro quadrado, ok? Pressão é força por unidade de área. Para um gás, a pressão é resultante da colisão das moléculas do gás com as paredes do recipiente. Então essa pressão, ela vem exatamente desse choque. Então notem que, olha o desenho, aumento da pressão. Por que a pressão aumenta? Porque o volume diminuiu. Então se o volume diminui, a possibilidade de choques é muito maior. A frequência de choques é muito maior. Olhem, o número de moléculas é o mesmo, ok? Nos sistemas, só que olha a possibilidade de choque no primeiro caso, no segundo e no terceiro. No terceiro está tão próximo que a possibilidade de choque é maior. Então veja bem, unidades de volume, temperatura e pressão. Bem, a unidade de pressão vem de um experimento. Como é que se chama esse experimento? É o barômetro de Torricelli. Barômetro, medida da pressão. Que pressão? Atmosférica. A pressão atmosférica ou pressão barométrica foi estudada inicialmente por Torricelli, através do experimento abaixo. Certo? Não foi exatamente assim como os livros explicam, porque na verdade inicialmente ele não usou o mercúrio. Inicialmente ele usou água. E também não usou um tubo de 1 metro. Ele usou um tubo maior. Tá certo? Ele começou a fazer análise, depois começou a perceber que com o mercúrio líquido a eficiência era maior. Como é a experiência que define a pressão atmosférica? Olha o primeiro desenho. Ele pegou um tubo fino, colocou mercúrio e tampou. Note que o dedo está indicando aí, ó, tá certo? Que ele tampa a saída do tubo. Então ele entorna. Está percebendo que a mão dele está aqui dentro, né? Como eu não sei. Mas ele entorna dentro de uma cuba contendo mercúrio. Então ele tira a obstrução. Aí o mercúrio cai. Bem, inicialmente era de se imaginar o quê? Gravidade. Vai fazer com que todo o mercúrio caia, todo o mercúrio desça. Concorda comigo? Mas acontece que isso não ocorre. O mercúrio ele vai descer, mas não vai descer todo. Ele vai descer um certo ponto e depois não desce mais. Então, é de se imaginar, ora, existe uma força gravitacional. Então, esse líquido deveria descer todo. Ora, o que é que para uma força? Uma outra força. Uma força oposta. E essa força é exatamente o resultado da pressão dos gases que estão no ar, empurrando esse líquido. Então, o que é que vai acontecer? O mercúrio ele vai descer, mas não desce tanto. Então, a nível do mar, ele desce até 76 centímetros. Por isso que a gente diz que a nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros. Por que a experiência é mais eficiente com o mercúrio? Porque ele não recebe gás do ar. A água, por exemplo, uma parte dos gases que vem do ar, eles penetram na água, ok? Ele tem essa capacidade de penetrar. Já o mercúrio, por ser metálico, essa capacidade praticamente não existe. Então, assim, minimiza o possível erro, ok? Vamos adiante. Unidade oficial para gases é o Pascal. Embora para as leis estacionais é comum usar atmosfera e milímetro de mercúrio. Em química nós vamos usar atmosfera e milímetro de mercúrio. Em física, geralmente você usa Pascal. As leis são praticamente as mesmas,
tá certo? A gente, claro que essas leis são deduzidas para um gás ideal, mas de qualquer forma a gente consegue interpretá-la. 1 Pascal é 1 Newton por metro cúbico, metro quadrado, ok? 1 bar, 10 a quinta Pascal. Bar é muito usado em mergulho, ok? É para você analisar a pressão exercida. 1 atmosfera, 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal, ou seja, 1,01325 bar. Se você analisar tecnicamente, 1 atmosfera é igual a 1 bar, porque é 1, alguma coisa, você arredonda, ok? 1 atmosfera, 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio, ou 10,33 metros de água. É interessante também que você perceba isso. A cada 10,33 metros, a pressão vai aumentar de 1 atmosfera, ok? Vamos analisar o seguinte. Vamos ver aqui. Você como você estuda muito, passa um certo tempo, às vezes sem ir à praia, sem ir à piscina. Às vezes não, mas geralmente é assim que ocorre, né? A gente vê os alunos naquele ritmo de estudo, às vezes de domingo a domingo, não tem tempo para isso. Então você passou um certo tempo sem ir à piscina. Aí de repente você mergulha naquela piscina olímpica. A piscina olímpica no meio, você sabe que a piscina olímpica ela não é reta, ela é inclinada. Então aqui tem mais ou menos 1,60 m e no meio chega até 3,40 metros. Para que ela é inclinada e ela não é assim? Para ela evitar a flexão, a quebra, o momento fletor que existe, ele é calculado, mas acontece, se ele fosse reta, a tendência de quebrar seria maior. Numa piscina pequena ela pode ser reta, e mesmo assim às vezes não é, ela tem uma certa inclinação, então ela vai diminuindo com um certo ponto para ter uma divisão de forças. Então você mergulha ali 3,40 metros mais ou menos. Quando você mergulha mais um pouco, o seu ouvido dói, ou então ele faz uma zoada diferente. Eu acho que isso já aconteceu com quase todos, ok? Mas acontece o seguinte, que isso aí deve-se à variação de pressão, que você não está acostumado. E algumas pessoas são mais sensíveis a isso do que outras. Alguns vão andar de avião, o ouvido vai chiar um pouquinho, às vezes ele fica entupido, aquela sensação que está bloqueando alguma coisa. Às vezes não precisa nem de andar de avião, você vai daqui para Gravatá, quando passa lá perto da Serra da Russa, você sente alguma coisa. Então essa variação de pressão é uma coisa perceptível. Agora imagine você mergulhar. A cada 10 metros aproximadamente, 10,33 metros, mas a cada 10 metros a pressão aumenta 1 atmosfera. E o que é que representa a pressão aumentar 1 atmosfera? Representa dobrar a pressão que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a nível do mar a pressão de 1 atmosfera. Então de repente você vai dobrar isso. Então você tem que estar bem preparado para isso, tá certo? Senão pode estourar o ouvido nas pessoas mais sensíveis. Uma pessoa normal que mergulha, ela chega até 40 metros. Então você teria 40 metros de água, 4 atmosferas, mais 1 atmosfera do ar. Então você lá embaixo estava submetido a 5 atm. Então, se você mergulha em apneia, você pega fôlego e baixa, embora não seja tão fácil a pessoa chegar a 40 metros, mas pode chegar a 15, 17, 20, tem um tipo de mergulho que é para isso. Você sente, mas acontece que você não trocou gases lá embaixo. Se você mergulha com o equipamento, e algumas pessoas fazem isso, né? Ele tem que ter um desconto em relação ao tempo que você passou recebendo esse gás numa pressão maior. O que é que acontece? Lá embaixo a pressão é maior, você vai respirar o ar que está lá no tubo. Então quando você vai respirar numa pressão maior, vai reter mais gases no sangue.
Quando você sobe, se você subir muito rápido, acontece o que ocorre quando a gente abre um refrigerante. A Coca-Cola, você abre, antigamente era assim, agora é com a tampa. Quando você abre bruscamente, aí o gás sai automaticamente. Certo? Quando você agita um pouquinho, basta colocar num copo um pouco mais rápido, aí aquele gás vai sair rapidamente. É o que ocorre com a pessoa, isso é chamado embolia. Vão surgir bolhas no sangue. E essas bolhas podem bloquear a circulação sanguínea, você pode chegar até a morte. Certo? Alguém com equipamento super especial chega até 100 metros. Então você diz, e como é que eles fazem os reparos em prospecção de petróleo? Em locais que tem isso, geralmente robô. Geralmente é um robô que desce até 1.000, 1.200, 1.500 metros, porque o ser humano não tem capacidade de chegar lá embaixo. Você nota o Titanic, que afundou, né? Claro, aí todo mundo sabe a história. Ele passou um determinado tempo, sabia onde ele estava, mas assim não era tão fácil de chegar até ele, tá certo? Então nota que não tem assim, um mergulhador chegou ao Titanic. Pode chegar com equipamento, aquele escafandro, aquele equipamento especial. Então isso é um efeito dos gases. Isso é um efeito que pode ser usado em cálculo, pode ser usado no Enem. Tá certo? Essa relação, você está no plano de 1 ATM, de repente você passa para 5 ATM, 4 ATM. Então qual a variação que pode existir, qual a relação que pode existir em relação a isso? Então isso tudo é importante. Tá certo? Então notem mais uma vez a teoria como é importante. Ok? Vamos lá. Gás ideal. Bem, antes de qualquer coisa, você tem que saber que ideal é tudo que acontece na sua ideia, acontece na sua mente, mas não existe muitas vezes de forma real. Quando você diz, fulano é ideal, ou alguma coisa é ideal, puxa, essa sala é ideal, está dentro da sua mentalização, dentro do que você imaginou. Então ideal não é obrigado a existir, é aquilo que você idealiza, é aquilo que você imagina. Então o que é um gás ideal? É um gás que não existe, tá certo? Vamos ver, é um gás ideal perfeito, é um modelo idealizado para o comportamento de um gás. É um gás teórico, composto de conjunto de partículas pontuais, movendo-se aleatoriamente e não interagindo uma com as outras. O conceito de gás ideal é útil porque obedece às leis fundamentais dos gases. Então, vamos ver. O que nós estudamos de gases no ensino médio, na universidade é diferente. Na universidade, você estuda uma boa parte das vezes para um gás real. Então, um gás real, ele tem um fator de correção. Em todas as equações que você estuda para gases ideais, no gás real ele tem um fator de correção. E é importante o conhecimento do comportamento do gás real. Por quê? Porque isso é usado nas indústrias. Não esqueçam, a troca de calor que é feita numa indústria, muitas vezes é através de vapor, é através de canos aquecidos. Esses canos aquecidos vão aquecer outras substâncias e a partir daí ocorre uma separação, ocorre uma reação. Então é muito importante que esse comportamento de um gás ele seja analisado realmente. Mas para a gente vai usar um gás ideal. O que é um gás ideal? É aquele que não existe. Por quê? Porque ele diz que não existe interação entre as moléculas. Mas acontece que elas estão se movimentando aleatoriamente. Então elas estão bem distantes, ou não. Porque de repente elas estão distantes se movimentando, mas pode acontecer que uma vai de encontro à outra. Quando vai de encontro à outra, mesmo que ela seja apolar, quando ela se chocar, há uma desarrumação eletrônica e ali vai produzir o que se chama de polo instantâneo. Olha ligações utilizando em gases. É assim que se aprende, é assim que se associa. Aprender, você tem essa capacidade de associar, e associar de forma até rápida. Por isso que os problemas são importantes.
Então esse é um gás real, ok? Mas um gás ideal não. O gás ideal, essas partículas, elas não interagem. Outra coisa, elas são tão pequenas no gás ideal que é como se fosse um ponto. E na verdade a gente sabe que por menor que seja, há uma interação entre elas. Então, muito importante essa parte teórica. É uma parte às vezes que o aluno passa muito rápido. Infelizmente, há uma tendência do aluno procurar as questões numéricas. E essa procura, às vezes, faz com que ele esqueça o conceito, a teoria. Então, vamos estudar bem direitinho isso aí, porque você sabe que vai ser base para a estequiometria. Movimento das moléculas gasosas. As partículas de um gás possuem movimento caótico ou rápido. Esse é o conceito. Na verdade, inicialmente se falou em movimento browniano. O movimento browniano ele existe. Só que o movimento browniano é caótico lento. Ok? O movimento browniano ele não foi descoberto por um físico nem um químico. Ele foi descoberto por um botânico, olhando células da elódia, em que tem os pigmentos verdes, tá certo? E esses pigmentos, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver em escola, em um microscópio. Elódia é aquela planta de aquário. Então, quando ela está bem verdinha, você pode botar na lâmina e observar. E você nota as células, mesmo no microscópio óptico, não precisa ser eletrônico, você percebe os cloroplastos, que são pequenas bolinhas verdes em movimento. Então, ele associou um movimento que era praticamente desordenado. Só que esse movimento que ocorre em algumas células, tá certo? Com os pigmentos, eles são lentos. E um gás é rápido. Então, o movimento browniano é um movimento de desorganização. Qual a diferença? No browniano normal é caótico lento e para os gases caótico rápido. Bem, teoria cinética. Isso aí é o auge da teoria para os gases. Teoria cinética molecular. E é bom a gente entender isso para você ver. Não esqueçam que essa teoria, olha aí do lado, é para um gás ideal. E gás ideal é o que não existe. Então vamos ver. Os gases consistem de moléculas pequenas. Como eu falei para vocês, são moléculas pontuais. A distância entre as moléculas é muito grande comparada ao tamanho das mesmas. Certo? É como se uma molécula fosse do tamanho de um celular. E a distância fosse, uma está aqui e outra está em Gravatá. Você fala muito em Gravatá. Porque eu gosto. Viu? Acho arretado ali, mas tudo bem. Eita, desculpa, falei um palavrão, né? É porque eu vi uma reunião aí ministerial, mas eu não vou mais falar, tá certo? Tudo bem. Então é como se um celular estivesse aqui e outro estivesse em Gravatá. Olhe a distância para o tamanho do celular. Ok? Então a distância entre as moléculas é muito grande, comparada com o tamanho das mesmas. As moléculas gasosas praticamente não têm atração pelas outras. Entretanto, à medida que as moléculas se aproximam, aumenta entre elas forças atrativas. Exatamente o que eu falei. Enquanto elas estão afastadas, distantes, não tem problema. Mas, de repente, elas se aproximam. Quando elas se aproximam, há uma indução. E quando há o choque, há exatamente um dipolo. As moléculas dos gases, a maioria das moléculas gasosas são apolares. Mas existe uma classe de moléculas gasosas polares. Até a própria água está no estado gasoso e é polar. Ok? Vamos ver. As moléculas gasosas movem-se em todas as direções, em movimento desordenado, colidindo uma com as outras e com as paredes do recipiente. Essa colisão com as paredes é que gera a pressão. Não há perda de energia durante as colisões entre as moléculas ou com as paredes do recipiente. Todas as colisões são perfeitamente elásticas. Ora, nós sabemos muito bem que para um gás real, essas colisões elas são definitivas, elas são expressivas em relação ao que se quer. E como é que você prova que o choque entre as moléculas dissipa a energia? Talvez a forma mais simples de ver seja o som.
Às vezes a janela da sua casa ficou um pouquinho aberta, não fechou toda, então ficou um espaço pequeno. Quando o ar passa ali, então produz um som diferente. Então som é sinônimo de energia. Então está provando que esse choque das moléculas, ele não é um choque perfeitamente elástico. Búzio é aquilo ali, você coloca no ouvido, tá certo? O animalzinho que estava ali saiu já, ficou só a carapaça, altamente rígida, são os carbonatos. Então você coloca no ouvido e você tem a sensação que você está na praia, você ouve. Então se você ouve, há uma dissipação de som. Então para um gás real, os choques não são perfeitamente elásticos, mas acontece que nós estamos estudando o gás teórico. Então o gás teórico sim, a gente pode considerar. Não é que não exista, é que a gente não vai considerar nessa análise. E a ciência faz assim, a ciência limita. Ela vai tirando aquelas arestas, porque ela quer estudar aquele ponto definitivo. A partir dali ela tem uma amplitude diferente, ok? Bem, vamos lá. A energia cinética média das moléculas é a mesma para todos os gases, numa mesma temperatura. E o seu valor aumenta com o aumento da temperatura. A energia cinética média depende exclusivamente da temperatura. Claro que a energia cinética média e para cada molécula. Porque cada molécula tem um tamanho diferente, tem uma massa diferente. Então a energia cinética para uma molécula pode ser diferente de outra. Mas para as mesmas moléculas, a energia cinética na mesma temperatura é considerada a mesma. Como para um gás ideal, nós consideramos moléculas pontuais, em que o tamanho não influencia. Então, para um gás ideal, a temperatura constante, a energia cinética sempre é a mesma. Bem, finalmente, leis dos gases. Notem que eu passei um tempo grande, relativamente grande, falando na teoria. E por que falar nessa teoria? Porque muita gente não estuda. Muita gente vai para os gases, pega a lei e começa a fazer exercício. E não é bem assim. Bem, vamos ver as 3 leis básicas que levam a uma. Lei de Boyle-Mariotti. 2 cientistas. Transformação isotérmica. Ok? O volume ocupado por uma mesma massa gasosa, a temperatura constante, é inversamente proporcional à pressão que suportam. Mais uma vez, associações. Quando a gente começou a falar de gases, falar de expansão, compressão, nós citamos a seringa de injeção. Você tem uma seringa de injeção, de repente você aperta o êmbolo. Então o que é que vai acontecer? Quando você aperta o êmbolo, você diminui o volume. Então, observe bem. A pressão ela vai ser inversamente proporcional ao volume, na mesma temperatura. Quanto maior a pressão, menor será o volume. Grandezas inversamente proporcionais. Então, a primeira coisa importante que você tem que relacionar é essa. Ok? Como é que a gente trata isso fisicamente? Dessa forma. Olha o desenho da esquerda, olha o desenho da direita. O desenho da esquerda tem duas massas determinando uma certa pressão. Então essas massas têm um determinado peso e esse peso vai ser uma força empurrando o gás. No da esquerda eu tenho 2, no da direita eu tenho 1. Então o que foi que aconteceu? Da esquerda para a direita eu diminuí a pressão, porque eu passei da força gravitacional de 2 massinhas que está ali para uma só. Eu diminuí a pressão. Ao diminuir a pressão, o que foi que aconteceu? Eu aumentei o volume. Então, grandezas inversamente proporcionais. Tá aí, P1 alfa V. Alfa quer dizer diretamente proporcional. 1 por alfa, inversamente. Quando a gente tem um sinal de proporcionalidade, quer transformar num sinal de igualdade, nós necessitamos de uma constante. É o que a gente mais faz ao estudar
matematicamente, algebricamente, ou coisa assim. Grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Essa relação vai existir se nós definirmos uma constante. Então, quando a gente coloca constante, o volume vai ficar no denominador. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Quando ele passar para a esquerda, vai ficar PV igual a constante. Então, a primeira coisa de hoje, matematicamente falando, importante. Produto de variáveis constante quer dizer que essas grandezas são inversas. Por que o produto quer dizer que são inversas? Porque se um aumenta, o outro tem que diminuir para que o produto fique o mesmo número. Ok? Então, PV igual a constante. Isso quer dizer o quê? Que no sistema que está indicado aí, ou em qualquer outro sistema gasoso, se a temperatura é a mesma, quando eu aumentar a pressão, o volume vai diminuir. Quando eu diminuir a pressão, o volume vai aumentar. Então eu posso fazer isso N vezes. Eu posso aumentar a pressão 20 vezes. Então o volume proporcionalmente vai mudar 20 vezes. De tal forma que o produto seja o mesmo. Então não importa a mudança. Então eu defini dois estados, o estado inicial e o estado final. P1 e V1, pressão e volume no estado inicial. P2 e V2, pressão e volume no estado final. Ok? Então o produto é constante. Coloque isso na cabecinha, porque você vai usar em gases, você vai usar em soluções, você vai usar em algumas expressões de física, tá certo? Você vai usar em matemática. Produto de variáveis constante. Não esqueçam grandezas inversas. Então eu tenho x vezes y igual a A. Então x e y são inversamente proporcionais. Ok? Vamos ver. Como é que a gente representa isso em um gráfico? Ora, o gráfico está indicado aí. Que figura é essa? É uma hipérbole. Especificamente a hipérbole equilátera. Tá certo? Por quê? Você passa uma bissetriz e divide em duas partes iguais. Notem que essa curva, ela não encosta nos eixos. Então, a hipérbole exatamente é aquela curva que tende a encostar no eixo. Encostar no eixo é dizer que o outro é zero. Então, notem o eixo da pressão. O do volume vai aumentando, ó. E o da pressão vai o quê? Diminuindo. Grandezas inversamente proporcionais ao grau 1. Ok? Então, ela não encosta. Por que não encosta? Porque se eu tenho um produto, PV igual a constante. Se encostar, quer dizer que é zero. Se é zero, elimina tudo. Ok? Então, ele se aproxima, mas não encosta. Então, a primeira lei fala exatamente isso, que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Segunda lei. Lei de Charles e Gay-Lussac, que a gente vai dividir em duas partes. Alguns livros colocam lei de Charles e Gay-Lussac e lei de Charles. Ok? Na verdade, fica uma coisa muito em dúvida. Não se sabe, na verdade, se as duas leis foram feitas pelos dois ou um fez uma e os dois fizeram a outra. Ok? Então vamos pegar essa lei e transformar em transformação isobárica. Isobárica quer dizer pressão constante. A pressão constante, o volume ocupado por um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Opa! No outro caso era inversamente proporcional. Nesse caso é diretamente proporcional. Então o volume ocupado é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Como é que a gente pode avaliar isso? Quando você aquece, as moléculas se agitam mais. Se elas se agitam mais, o número de choques vai ser maior. Então, se o número de choques é maior, vai aumentar a pressão. Ok? Então, veja bem, mantendo-se o volume, o que é que vai acontecer? Ao aumentar a temperatura, você aumenta a pressão. Vamos ver isso na prática? Você pega uma panela, coloca a água até a metade da panela para ferver. Coloca uma tampa. Começa a ferver. Quando começa a ferver, começa a produzir vapor com energia maior. Esse vapor vai chegar a um ponto que a quantidade de vapor vai aumentando, que a energia vai aumentando, então vai chegar a um ponto que essa quantidade é tão grande que ela empurra a tampa.
Então ele empurrou a tampa, saiu. Então são coisas práticas. Então você tem que colocar na cabecinha a relação inversamente proporcional, diretamente proporcional. Nesse caso, se eu aumentar a temperatura, eu estou dando mais energia, o gás tende a se expandir mais, automaticamente vai aumentar a pressão. Ok? Vamos ver. Vamos voltar. Seguindo, olha o desenho. Eu tenho o seguinte: volume e temperatura. Volume diretamente proporcional à temperatura. O que é que vai acontecer? Eu aumentei a temperatura. Aumentando a temperatura, vai aumentar a pressão. Então o que é que vai acontecer? Esse aumento de pressão, ele vai empurrar o êmbolo, já que a pressão é a mesma. Nota que está representado uma massinha de um lado, outra massinha do outro. Por isso que essas duas leis, elas são juntas. Porque na verdade, indiretamente, quer dizer a mesma coisa. Num caso, o que foi que aconteceu? Eu mantive a pressão constante. No outro caso, o que foi que aconteceu? Eu vou manter o volume constante. Em ambos os casos, ao aumentar a temperatura, as moléculas vão se agitar mais. Se a pressão é a mesma, ele pode se deslocar, ele vai aumentar o volume. Opa, aumentou a temperatura, aumenta o volume, grandezas diretamente proporcionais. Então, V alfa T. A gente está deduzindo isso da forma mais simples possível, certo? Esses outros detalhes você pode até ver em física, você vai ver isso em física, com certeza. Então, V igual a T vezes constante. A temperatura está multiplicando, vai passar dividindo. Nas equações que tem a temperatura, ela é indicada a ficar no denominador por sua condição absoluta. Então, V por T igual a constante. Isso quer dizer que eu posso mudar a temperatura N vezes. O volume vai mudar proporcionalmente. Então, notem essa questão de proporcionalidade, ela é muito importante. Aumentou a temperatura, aumenta o volume. Então, eu vou pegar só o estado inicial e final. V1T1 igual a V2T2. Todos já viram isso, já fizeram exercício, já sabem. Mas é interessante você acompanhar essa relação teórica, ok? Para chegar num ponto determinado. Olha o gráfico. É uma reta. Por que é uma reta? Porque volume e temperatura são diretamente proporcionais ao grau 1. Ok? Então, vai ser uma reta, aumentando a temperatura, aumenta o volume. Transformação isocórica, chamada também de isométrica ou isovolumétrica. Como eu disse a vocês, alguns autores colocam lei de Charles para a primeira, lei de Charles-Gay-Lussac para a segunda. Ok? Nós estamos colocando os dois e dividindo em partes de isobárica e isocórica. Volume constante, a volume constante, a pressão exercida por um gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Exatamente dentro do que a gente viu antes. Notem o seguinte, o volume é o mesmo, está percebendo de um para o outro, mas acontece, olha o desenho, eu tenho duas massinhas do lado esquerdo e tenho três do lado direito. Então eu aumentei o número de massinhas, automaticamente a força-peso vai aumentar. Aí você pode perguntar, se você aumentou, por que é que ele não diminuiu? Porque proporcionalmente eu aumentei a temperatura. Então, balanceou exatamente essa relação. Isso quer dizer que a pressão ela vai ser diretamente proporcional à temperatura quando o volume for constante. Então, notem que essas duas leis de Charles e Gay-Lussac, ou apenas de Charles, uma delas, o que é que vai acontecer? Elas sempre são para grandezas diretamente proporcionais. Então tem P proporcional T, pressão diretamente proporcional à temperatura. P igual a T constante, passando o T para cá, vai ficar P por T igual a constante. P1T1 igual a P2T2. Exatamente isso que está acontecendo, isso que vai acontecer nas transformações. Ok? Então notem mais uma vez, produto de variáveis constante, grandezas inversamente proporcionais.
quociente de variáveis constante, ou seja, a divisão de variáveis constante, grandezas diretamente proporcionais. Qual a lógica? Se eu tenho uma conta de dividir, se eu dobrar a pressão, para que o valor fique o mesmo, tem que dobrar a temperatura. Não esqueçam, temperatura absoluta, Kelvin, tá certo? Bem, vamos ver. E o gráfico também é uma reta, certo? Então, veja bem, o que é que fala a primeira lei, a lei de Boyle-Mariotti? Que as grandezas são inversamente proporcionais. E é inversamente proporcional? Pressão e volume. Quando? Quando a temperatura for constante. O que é estado de um gás? É conhecer, estudar as condições de temperatura, pressão e volume. Então, note que esses três estão sempre ligados. Por enquanto, a gente está vendo um constante e dois variáveis. Ok? A segunda lei, ou as próximas duas leis, elas são para grandezas diretamente proporcionais. Manteve-se a pressão constante. Então, a temperatura diretamente proporcional ao volume. Aumentar a temperatura. Expansão, aumenta o volume. Se o volume é constante, então as grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Para aumentar a temperatura, eu aumento a pressão. Por que aumenta a pressão? Porque aumenta o nível de agitação das moléculas. Então é interessante, é importante chegar junto, conhecer. É interessante você acreditar cada dia que você vai pegar esses assuntos e vai acertar todas. Você tem uma técnica para isso. Então você tem que treinar. Tem questões difíceis? Claro que tem. As fáceis são as mais importantes do Enem. Mas para você acertar essas fáceis, você tem que estar no nível acima do normal. Tá certo? Não esqueçam que tem muitas pessoas que estão fazendo vestibular há 3 anos, 4 anos, 5 anos. E vocês já viram esses assuntos. O que é que você tem que ter esse ano? É uma visão diferente. Você tem que ver a mesma coisa de uma forma diferente. Ok? Essa visão diferente vai fazer com que você tenha uma sensibilidade maior na leitura e você perceba mais o que realmente ele quer, tá certo? O nosso sonho é que você saia no último dia de prova do Enem, seja em novembro, seja em dezembro, seja em janeiro, não sei bem, mas nesse último dia de prova que você saia alegre, feliz, por conhecer os assuntos bem, por ter feito uma boa coerência na prova e por saber que ali vai lhe gerar uma grande nota e você vai ser aprovado. Isso é que é importante, ok? Bem, vamos lá. Gráfico, uma reta, pressão e temperatura, transformação geral dos gases. Nós vimos as leis específicas. Agora, a transformação geral vai envolver tudo. Quando a transformação gasosa ocorre a variação simultaneamente de quê? Pressão, volume e temperatura. Essa variação se efetua proporcionalmente, de acordo com as leis anteriores. Mas é interessante que você veja, nós temos 3 variáveis que definem estado de um gás, que é pressão, volume e temperatura. No primeiro caso, nós vimos leis que a gente fixa um e analisa a variação dos 2 outros. Nesse caso, a variação vai ser dos 3. É o que se chama equação geral. E como é que se chega até essa equação geral? Usando a proporcionalidade anterior. A gente viu que PV é igual a constante, quando a temperatura for constante. A gente viu que P por T é igual a uma constante, quando o volume for constante. E V por T é igual a constante, quando a pressão for constante. Então a gente pode chegar a uma dedução de proporcionalidade sem fazer muita conta, nem muitos artifícios. Só informar para vocês, PV por T, seguindo as outras leis, é uma constante. Mais uma vez, lembrando que a temperatura estando no denominador, tá certo? Define a expressão por ela ser uma condição absoluta. Com isso, se é constante, a gente pode variar a pressão e volume e temperatura N vezes. Um vai variar sempre em proporção do outro. Automaticamente, o que é que vai acontecer? A gente chega a ter uma expressão P1V1T1 igual a P2V2T2. Estado inicial, estado final. Qual a diferença dessa lei para as outras?
Nas outras leis, sempre um era constante. Nessa, os três são variáveis, nenhum deles é constante. Ok? Na verdade verdadeira, você só precisa gravar essa lei. Ok? Na verdade, o que é que ocorre? 80 a 90% das questões de gases que caem numa prova de química, seja do Enem, ou seja de uma particular, ou seja do IME, seja do ITA, então, 80% das questões, elas são resolvidas com duas equações. Só que tem questões super difíceis. Por quê? Porque a relação entre elas é muito grande, embora só tenha duas equações. O princípio de Avogadro é interessante. Volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de pressão e temperatura, apresentam o mesmo número de moles. Isso já vem de uma equação que a gente vai deduzir, que a gente vai ver, aliás, que é a equação de Clapeyron. Mas se as condições de pressão, volume e temperatura são idênticas, é porque o número de partículas é o mesmo ali dentro. Então eu tenho gás nitrogênio, gás hidrogênio e gás carbônico. Os gases são diferentes, as massas são diferentes, a polaridade, nesse caso, é a mesma, mas eu poderia ter aí vapor d'água, certo? Não importa. Se as condições de pressão e volume e temperatura são idênticas, é porque ali tem o mesmo número de partículas. Esse é o famoso princípio de Avogadro, que gera o que a gente chama de equação de Clapeyron. Equação de Clapeyron é interessante. A proporcionalidade das variáveis dos gases é constante. O número de vezes esta constante é a função do número de moles do gás. Bem, até agora nós estávamos vendo volume, pressão e temperatura, mas sempre para um sistema fechado, para um êmbolo. Então eu tinha uma quantidade de gás, eu iria alterar a pressão ou a temperatura, automaticamente alterando o volume. Mas o gás confinado. Ok? Então agora a gente vai ver pela primeira vez como se comporta a pressão, volume e temperatura quando ocorreu uma mudança no número de partículas. Então não é mais a mesma quantidade, essa quantidade vai mudar, e muda em função de quê? Do número de moles, que é exatamente o N. Aí vai gerar a equação de Clapeyron. Ok? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz essa equação. Bem, muito simples, para não ter muito trabalho e você ter uma compreensão rápida. PV por T, nós vimos que é uma constante. Essa constante nós vamos chamar de R. Então tem PV por T igual a R. Quando é R? Quando eu tiver 1 mol do gás. Então, para 1 mol do gás, PV por T igual a R. PV por T igual a 2R, quando eu tiver 2 moles do gás. Então, note que essa relação, agora, ela vai depender da quantidade. Antes não dependia. PV por T igual a 3R, para 3 moles do gás. PV por T igual a NR, para N moles do gás. Aqui é que nós geramos a equação de Clapeyron. PV por T igual a NR. Então, esse T que está dividindo, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, fica PV por T igual a PV igual a NRT. Em que o R, ele é uma constante. 0,082 quando você estiver analisando a transformação do sistema em atmosferas. Ok? 62,3 quando você estiver analisando a transformação do sistema em milímetros de mercúrio. 2 quando você analisar a transformação dos gases em função da energia. Então, caloria por mol Kelvin. Esse 2 geralmente se usa mais em problemas de física. Não quer dizer que não possa ser usado em problemas de química. Vamos ver como é que é. Então, eu tenho PV igual a NRT. Pressão, volume, número de moles, R e temperatura. A temperatura tem que ser em Kelvin. Essa equação ela é deduzida para a temperatura Kelvin. O R vai depender da unidade de pressão.
N é o número de moles. P é a pressão, que pode ser em atmosfera ou pode ser em milímetro de mercúrio. Pode ser em Pascal. Aí muda o R. Ok? Mas geralmente em química nós vamos usar 0,082 quando for em atmosfera, 62,3 quando for em milímetro de mercúrio. É claro que se usa muito mais a atmosfera. Ok? E o volume em litro é diferente do outro caso. Então é importante que você veja, você saiba, você entenda o seguinte. Quando é que nós vamos usar a primeira equação? Quando é que nós vamos usar a segunda equação? Não esqueçam, 80% das questões de gases, duas equações. Quais são elas? A equação geral e a equação de Clapeyron. Equação geral, P1V1T1 igual a P2V2T2. Equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Na equação geral, nós estamos prevendo um estado inicial e um estado final. Então, na equação geral, tem que ter estado 1 e estado 2. Na equação de Clapeyron, não necessita. Você pode ter aquele gás naquele estado, naquelas condições, com aquele número de moles. Na equação geral, P1V1T1 igual a P2V2T2, você pode usar o volume em qualquer unidade, desde que seja o mesmo, de um lado e do outro. Então você vai aprender em soluções também, a gente vai ver isso. Então, se eu usar litro, o 1 vai ser em litro, o 2 tem que ser em litro. Se eu usar centímetro cúbico, 1 tem que ser em centímetro cúbico, o 2 tem que ser em centímetros cúbicos. Então, toda equação que tem um volume de um lado e do outro, você pode usar em qualquer unidade. Na equação de Clapeyron, você percebe que o volume só está de um lado. Então, ela é uma condição. E essa condição, no sistema internacional, é prevista para litro. Então, na equação de Clapeyron, você tem que usar em litro. Na equação geral, qualquer unidade. Equação geral, estado inicial e estado final. Equação de Clapeyron pode ter um estado inicial e final, mas aquele estado definido, você pode analisar as variáveis. Equação geral, a quantidade de moléculas é a mesma, é constante. Então não há variação de número de moléculas. Na equação de Clapeyron é prevista uma variação de número de moléculas. Você pode ter para 1 mol, para 2 mols, para 3, para 5. Então você vai ver uma nova condição dentro dessas condições. Ok? Então, com o passar do tempo, você vai se acostumando com isso. Então, nós temos aqui a parte de exercícios. E, claro, o ideal é que a gente deixe para vocês. Ok? Mas eu vou fazer os dois primeiros para a gente analisar qual a diferença de um para outro. Exercício de classe, número 1. Vamos lá, você diz, puxa, está muito apressado, eu iria fazer esse exercício. Tudo bem, depois você pode repetir, não tem problema. Mas é interessante que você veja essas duas resoluções, que são as aplicações. Claro que a gente vai ter problemas bem difíceis, mas por enquanto a gente tem que fixar. 400 ml de gás carbônico estão a 227 graus Celsius, numa dada pressão. Qual será o seu volume a menos 73 graus Celsius na mesma pressão? Opa! Primeira coisa que você faz, a pressão é a mesma. Então você vai ver a lei de Charles e Gay-Lussac quando a pressão for a mesma. É mais fácil você pegar a equação geral. Note aí embaixo, do lado esquerdo, tem a equação geral. P1V1T1 igual a P2V2T2. Não esqueçam que as três leis elas estão na equação geral. Então você pega a equação geral e você corta a pressão de um lado e do outro. O que foi que sobrou? V1T1 igual a V2T2, que é uma das leis. Ok? Basta agora você fazer a relação das unidades. Como tem o volume de um lado e do outro, você pode usar em qualquer unidade, como eu disse a vocês. Então eu tenho V1 400 ml ou 0,4 litros. Você pode usar de um jeito ou de outro.
Vai depender muito das opções. Você lê a questão, como eu disse a vocês, é interessante que você olhe logo as opções. A, B, C, D, E. Então você, antes de ler a questão, aí você tem lá na opção 1.600 ml, 200 ml, 400 ml, 500 ml. Então você já sabe que a resposta vai ser dada em ml. Então você usa o volume ml. Notem como essa questão de olhar as opções torna você mais prático e mais eficiente. Ok? Então o que é que eu faço? V1 400 ml ou 0,4 litros. V2 é o que eu quero saber, é a pergunta dele. Temperatura T1, 227 graus Celsius. Como é que eu faço para transformar em Kelvin? Somo com 273. Somei, deu quanto? 500 Kelvin. Temperatura T2, eu vou somar 273 menos 73, dá quanto? 200 Kelvin. Então quem é o T1? 500 Kelvin. Quem é o T2? 200 Kelvin. Essas grandezas, o que é que vai acontecer? V1 T1 igual a V2 T2, tá certo? Quem é o V1? 400. Quem é o T1? 500. Quem é o V2? Não sei. Quem é o T2? 200. Tá certo? Então vai ficar 400 vezes 200 dividido por 500. Ok? Então o V2 vai dar 1.600. Não é isso, né? É 400 vezes 200 dividido por 500. Então, notem aí, por favor. Vejam aí como é que é feito. Cortei a pressão, então ficou V1 T1, V2 T2. Aí dá quanto? Analisem aí. Na verdade, tem um probleminha de um zero aqui, né? Isso dá 160 ml, 0,16 litros. Então, por favor, aqui nessa parte final é que tem um zerinho a mais, é 160 ml. Ok? Corrijam, aqui é 160, aqui é 0,16 litros. Dava para desconfiar porque as grandezas são diretamente proporcionais. Se a temperatura diminuiu, o volume tem que diminuir. Então está tudo certo, só essa parte que tem uma vírgulazinha. Na hora de colocar, essa vírgula não entrou. Então é 160 ml ou 0,16 litros. Ok? Corrijam isso, é uma questão a confecção do PowerPoint. Ok? Vamos lá. Questão 2. Para armazenar 2,8 litros de nitrogênio gasoso a 1 atmosfera a 227 graus Celsius, é preciso utilizar um recipiente de aproximadamente que volume? Note que nesse caso não existe mais o volume inicial e final. Nesse caso, nós vamos ter exatamente uma condição. Nessa condição, qual vai ser aproximadamente o volume? Então ele pede o volume, ele dá as unidades definidas. Então tenho N2 para começar, com a massa dada 2,8, com a massa molar 28. Então vai dar 2,8 por 28, que dá 0,1 mol. Então 0,1 mol, exatamente o que você tem aí no N2. Achei o número de moles. Achei o número de moles usando aquele artifício que nós aprendemos em mol. Qual artifício? Uma forma de você avaliar. Qual é? Número de moles, massa dada pela massa molar. Ou uma regra de 3, se você quiser fazer. PV igual a nRT. Então o V vai ser nRT por V. Quem é o N? 0,1. Quem é o R? 0,082. Por que eu estou usando esse valor para o R? Porque a pressão foi dada em atmosferas. A temperatura, 227 graus Celsius, somo com 273, aí dá 500 e 1 atmosfera. Fazendo essas contas, nós vamos encontrar 4,1 litros. Ok? Então a gente tem exatamente a relação. No primeiro tem uma vírgulazinha ali, que você vai corrigir, mas são aplicações. O que é que você vai fazer? Você vai refazer essas questões, fazer as outras questões.
dessa parte de exercício de classe, ok? Bem, vamos deixar um para depois. Esse próximo a gente faz depois, ok? Então, introdução de gases. É só uma introdução, tem muita coisa a ver ainda. Nós vamos fazer bem para vocês em relação a todo o conjunto e dizer que a partir de agora foque química, foque esses assuntos, porque eles vão ser importantes na parte de estequiometria. Nós temos o projeto Junho. O projeto Junho vai ser um divisor de águas para você, porque no projeto Junho a gente vai pegar todos esses assuntos no primeiro caderno, que a gente já está terminando. Então chegou a hora de você analisar o que você está estudando e o que você já estudou. Se você tem alguma dúvida ainda, como é que faz, como é que não faz, manda as mensagens. Eu demoro às vezes, eu sei, tá certo? Mas porque às vezes estou atendendo outros, fazendo outras coisas, mas eu lhe dou a resposta, geralmente no mesmo dia que você pergunta. Então manda essas mensagens, assistam as videoaulas. Não esqueçam, no projeto Junho são 4 simulados. É o simuladinho, eu intitulei assim, é quarentena 1, quarentena 2, 3 e 4. Os simuladinhos. O que é que você vai receber simulado, vai imprimir ou fazer no computador, ok? Você vai reservar 30 minutos para fazer essas 10 questões. Depois vai analisar o gabarito e depois, geralmente o gabarito eu coloco outro dia, ok? Desculpem. E depois você vai pegar essas suas dúvidas e vai analisar. Então você vai se conhecer. Por que você não acertou todos? O que foi que faltou? Qual foi o tipo de análise que está faltando para você chegar num certo ponto? E acreditem em vocês que vocês podem fazer um ano diferente, podem fazer uma nota diferente. As revisões também são importantes. São 2 revisões relativamente grandes que a gente vai ter em junho. Então, em junho, nós temos 4 videoaulas, aliás 5, porque o último dia de junho é uma terça também. 4 videoaulas. Nós vamos ter 4 simuladinhos. Nós vamos ter 2 revisões, ok? O nome da revisão é interessante. É Moléculas na Roça, alusivo ao São João, claro, né? Então, vamos lá. Muito prazer estar com vocês mais uma vez. Quero dizer que nós estamos aqui trabalhando muito para que vocês tenham sempre o melhor aprendizado. E quero dizer que a minha esperança é que em julho a gente retorne às aulas. Retornando às aulas, eu me proponho a ficar mais vezes no curso, a dar mais horas de atendimento para a gente repor tudo isso que vocês não viram de forma presencial, ok? Vamos voltar à imagem que nós estávamos para vocês e dizer que um abraço a todos, paciência, tá certo? Estudo, inteligência para encarar as coisas. Não está fácil. Alguns dias você fica se perguntando por que está acontecendo isso e outras coisas, mas vamos pegar e traduzir isso em ensinamentos para todos nós, tá bom? Um beijo no coração de todos. A gente se vê para a semana.